Casão, ontem o jogo marcou as estreias do Oscar e do Enzo Dias no São Paulo, do Dudu, do Gabigol, do Fagner e do Fabrício Bruno no Cruzeiro. Quer escolher quem você acha que foi bem e quem não foi tão bem? Não, eu acho que todo mundo foi discreto. Porque não tinha como ser mais do que discreto. Como você falou, o jogo de amistoso não teve nada, foi pegado. Você lembra o que eu falei antes? Não, faz uma semana que os caras estão treinando. Estão treinando o corpo e a mente do jogador não está pronta para um jogo desse. Não está pronto para uma pegada dessa. Ontem não aconteceu nada, mas não está pronto. Não está pronto para ir para o confronto, não está pronto para exigir muito da musculatura, não está pronto. Os caras foram para um jogo desse daí. Só tem um detalhezinho. O Fagner, de cara, já mostrou como ele, que é o Fagner, o mesmo Fagner de sempre. Que ele deu uma entrada no cara do São Paulo sem bola, que eu não acreditei, cara. Eu não acreditei. No segundo tempo, ele entrou no segundo tempo, logo no começo, ele no meio-campo, numa troca de passe, ele chegou muito atrasado e pegou o cara no meio, que a juíza deixou para lá porque não conhece o Fagner, né? Achou que foi sem querer. Não foi sem querer. Exato. Bom, e aí, Arnaldo? Não vi, claro. Ontem o jogo começou a esquentar depois que o Fagner entrou, porque ele começou a distribuir bordoada em todo mundo, e aí o jogo começou a ficar mais pesado. Mas fala aí, Arnaldo. Bom, Tironi, eu acho sobre o jogo pegado, é um pouco o que o Casagrande falou, interessante ele falar, né? Quando você tem. É diferente do quando o time vai fazer um jogo treino contra um bem mais fraco e tal. Ainda mais com tá todo mundo passando esse jogo. Tá passando em todos os lugares, tal, não sei o quê. Gente chegando, gente nova chegando. E aí eu achei o Cruzeiro um pouco acima do tom, muito pilhado, no geral, com o jogo em si. Não só no segundo tempo com o Fagner, no primeiro tempo também, ficando árbitro toda hora, tal, não sei o que lá, o capitão, o William batendo no Ferreirinha, achei um pouco acima da situação. E o Fagner, normalmente, ele é um jogador maldoso, né? A gente não... É um jogador maldoso e que vai ter uma dificuldade de ganhar a posição numa equipe. Se ele já tinha perdido a posição para o Mateuzinho no Corinthians, ele deve ser reserva do William, que é muito bom lateral. Agora, eu acho que serve para observar bastante coisa. O Cruzeiro é uma situação, né? O Diniz sempre gostou de manter um time base e trabalhar exaustivamente. E ele tentou ontem esse time titular, digamos assim, que consta a dupla Gabigol e Dudu, um pouco fora do tom do resto do time. Não sei se você considerou assim. O resto do time bem, já entrosado. Matheus Henrique, Lucas Romero, como joga, né, o Cruzeiro tecnicamente e rapidamente. O Fabrício Bruno acho que entrou bem nessa função. A zaga era um problema para o Cruzeiro ano passado. Os laterais já tinham donos, o William e o Marlon. Então, ali o Gabigol e o Dudu suplemento. Mas o Gabigol praticamente não pegou na bola. O Dudu fez uma ou outra jogada. Mas o Cruzeiro, no primeiro tempo, o time base, ver o que o Diniz está imaginando. E se o Cruzeiro conseguir, na maioria dos seus jogos, imprimir um ritmo dos 10 primeiros minutos, 15 primeiros, que é marcar a saída de bola do adversário, ele pode ser um time que incomode bastante na temporada. No segundo tempo, o Cruzeiro já reserva, com bons reservas, mas aí ainda sem padrão. O São Paulo dominou o segundo tempo. O São Paulo optou por outra estratégia, times mesclados, como o Lucas falou aí na entrevista, né? Lucas e Luciano num time no primeiro tempo, Oscar e Caleri no outro time no segundo tempo. E o time do segundo tempo do São Paulo, que começou o jogo com 30 segundos perdendo numa saída de bola errada, né? Essa é uma outra situação. O time do segundo tempo do São Paulo despertava mais interesse, sobretudo pela estreia do Oscar, mas também pela estreia do Enzo Dias, pela volta do Pablo Maia depois de muito tempo. E acho que o segundo tempo o Paulo controlou o jogo, teve as melhores chances para vencer, não venceu. A minha idade sobre o São Paulo é quando o Zubeldia decidir colocar, digamos assim, o time titular pela primeira vez, qual será esse time titular?
se terá esses 4 jogadores ao mesmo tempo: Lucas, Luciano, Oscar e Caleri. Pode ser o Flamengo no domingo isso aconteça, também por exclusão. E aí, Tironi, eu vou ter que dar razão à Leila. Vou ter que voltar um pouco a fita na polêmica com o Casares e, particularmente para o São Paulo, essa pré-temporada mantida nos Estados Unidos, é verdade que o São Paulo tinha dado essa pré-temporada antes da mudança de brasileiro, mas essa pré-temporada não vai fazer sentido de hoje. Por quê? Porque o time vai ter que se dividir em 2. Né? O São Paulo joga domingo contra o Flamengo nos Estados Unidos, com os principais, e o Beldia, que tem que Estados Unidos por motivo de contrato com os organizadores, e metade do time e o auxiliar, o Max Cubeiras, vem ao Brasil para estrear contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Não é tão simples. Vamos fazer uma conta? Pelo que eu entendi da entrevista do Zubeldia e dos Cartolas, ficam o técnico e os principais 15 jogadores. Voltam ao Brasil o auxiliar e um time do goleiro ao ponto esquerda, 11 jogadores. Ótimo. Aí você vai ter o seguinte, na estreia do Paulista, 11 jogadores profissionais e mais a base. Só que a base está disputando a Copinha. Acho que o São Paulo está torcendo contra o próprio time na Copinha, que joga hoje à tarde contra o Fluminense. Porque se o São Paulo avançar às quartas de final, vai tirar os principais jogadores da Copinha nas quartas de final ou semifinal para jogar contra o Botafogo de Ribeirão? É uma questão. E para quem fica lá, também não acho uma situação simples, porque se você fica na pré-temporada só com 15, você vai ter que jogar com o Flamengo sem revezar muitos jogadores, correto? Elementar, né? Não vai dar para você jogar com 2 times, você vai ter que botar os times principais, né? Os jogadores principais. Então é uma situação para o São Paulo desconfortável nesse início. É um bom ponto esse. Agora, outra coisa, situação desconfortável é que o Zubeldia conseguiu a façanha de tomar um cartão amarelo num amistoso com a árbitra lá, que estava com uma ótima vontade, sorrindo para todo mundo, aguentando o jogador chato, e teve que aguentar o Zubeldia invadir o campo. Será que não tem jeito de o São Paulo começar o ano e falar assim, Zubeldia, não entra aqui, vamos colocar uma grade aqui, alguma coisa para você não invadir o campo toda hora. É ridículo o cara tomar um cartão num amistoso, né? Casão. Mas então, não é um amistoso simples, né? Os caras estão lá, São Paulo e Cruzeiro, os caras jogam como se fosse disputando Copa do Brasil. E o Zubeldia, ele é intenso, né? Ele é intenso, ele exige, ele grita, ele invade campo, ele faz isso o tempo todo. Ele não consegue, para ele não tem amistoso. Para o Zubeldia não tem amistoso. O comportamento dele, a intensidade dele é igual. Deve ser, Tironi, deve ser no treinamento, deve ser igualzinho, sabe? Ele deve ser desse jeito no treino. Deve ser, Rialdo. Não dá para falar, dar uma conversa com ele, ou é ali assim mesmo e tudo certo? Que aí, eu acho que dá para ele melhorar. Eu acho que dá para ele melhorar, para ele se conter um pouco, mas faz parte da personalidade dele esse tipo de comportamento, né? Faz parte da personalidade dele. Então é complicado o cara mudar de uma hora para outra. Ele pode melhorar, ele pode diminuir, ser menos intenso em alguns momentos. Esse jogo era um amistoso, não precisava da intensidade do Zubeldia. Ele podia estar lá sossegadinho, só gritando, trocando time. Não, ele vai lá e fica gritando. E o Fernando Diniz é a mesma coisa, só não tomou cartão amarelo. Mas o comportamento do Diniz é o mesmo. Sim, não, o Diniz não tomou cartão amarelo, ele ali do lado estava menos malucão. Quer completar, Arnaldo, sobre o Zubeldia e o seu cartão? Eu achei normal. A questão assim, não é uma... Oi? Normal? Eu achei normal. Na verdade, ele foi uma marcação de um impedimento completamente inexistente do Oscar na frente dele. Ele tem um chilique com bandeira e invade o campo, tomou o cartão justo.
a árbitra foi lá, ele aceitou o cartão e beleza. Acho que não. Para mim não pega nada. A questão é num campeonato lá com suspensão, tal, não sei o que lá, se ele vai continuar sendo suspenso por acúmulo de cartões e tal quando a temporada começar. Acho que ele já deu uma mudada na essência, não vai mudar, como disse o Casão, mas ele já percebeu, assim como o Abel, o limite do amarelo ou o limite do vermelho no Brasil, qual que é a situação para quando ele vier comandar o time para valer nos torneios aqui a partir do Campeonato Paulista. Que, aliás, né? Aí que tá. Esse é um bom ponto. A arbitragem paulista do Campeonato Paulista, que no ano passado foi comandada por um argentino, o Lustó, ela foi bem diferente da arbitragem do Campeonato Brasileiro. Até isso tem, né, critérios diferentes, até tudo diferente. Bola diferente, critérios de arbitragem diferentes. Árbitros mais jovens em São Paulo, né? Até jogou muita reclamação ano passado sobre essa situação de árbitros mais jovens. Veremos a arbitragem do Paulistão também. Ontem começou sem muito alarde, mas veremos, porque isso foi um assunto bastante polêmico no Paulistão do ano passado. Muito bem, então o São Paulo volta a campo. O Arnaldo falou sobre gol impedido. Teve uma dúvida se o gol do Luciano, o gol do São Paulo, estava impedido, difícil avaliar, não tinha VAR, tal, era quase na mesma linha ali com o Fabrício Bruno, ele fez o gol. De novo, né, o Luciano, que é o cara, o Luciano não pode jogar, o Luciano tem que sair, tem que jogar, não sei quem. O gol do time foi de quem? Do Luciano, que foi o artilheiro do São Paulo na temporada passada, e agora de novo começa a temporada fazendo gol. Ele é curioso, ele é patinho feio. Bom, vamos fazer